Olá pessoal, tudo belezinha com vocês? E hoje eu quero fazer mais um vídeo para a série Modulando Mulheres Extraordinárias. Mulheres que inspiraram, que fizeram a diferença e que deixaram exemplos para nós lá na Bíblia. E eu quero falar hoje de ninguém mais, ninguém menos de que Ana. Não sei se você já ouviu falar. Ana foi uma mulher que teve diversas atitudes extraordinárias e que podemos aprender com ela. Então, vamos lá. A história de Ana está a partir de 1 Samuel, capítulo 1. Não vou ler todo o capítulo aqui, eu espero que você leia aí. E eu vou fazer um breve resumo e me deter alguns versículos que me chamaram a atenção para a gente comentar aqui, tá ok? Então, vamos lá. Ana era uma mulher estéril, e ser estéril na época velho testamentária era considerada amaldiçoada por Deus. Você já era julgada pela sociedade como amaldiçoada por Deus. E tinha a questão dela ser casada também. O esposo dela já não acreditava que ela poderia ser mãe, porque já tinha tomado outra mulher. Então, e essa outra mulher, Penina, a irritava excessivamente, diz a Bíblia. E ela vivia amargurada, vivia triste, porque além de ser julgada, veja a situação dela, né? Além de ser julgada pela sociedade, o marido tinha já tomado outra esposa, e essa esposa a infernizava dia e noite por conta dela ser considerada amaldiçoada por Deus por não ter filhos. E chegou a situação que ela sabia que só quem poderia resolver isso, ela era muito inteligente, sabia que quem poderia resolver o impossível para ela era só o Senhor. Então, uma vez ao ano, né, eles iam prestar sacrifício a Deus, e ela aproveitou e foi clamar direto àquele que poderia resolver. Então, a primeira característica ela foi clamar direto a quem poderia resolver, a quem poderia fazer o impossível, a quem poderia fazer o que ela não poderia fazer. Ela não foi desabafar e falar e clamar com pessoas, com amigos, com Facebook, que naquele tempo, mas aí hoje para hoje, né? Mas sim para quem poderia fazer a diferença, quem poderia resolver a situação dela. E chegando lá, ela se derramou tanto na presença do Senhor, clamou tanto, tirou toda a sua angústia lá, que até o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Aí eu vou para outro ponto fundamental, o sonho de Ana. Ana sonhava apenas em ser mãe. Ana era uma mulher extraordinária, ela tinha sonhos altos, sonhos grandes. Ela sonhava em ser mãe de um narizeu. Por que podemos perceber isso? Ela foi preparada. Naquela época, para você ter um filho narizeu, tem algumas instruções, e uma das instruções é que você não poderia beber bebida fermentada. E aí, lá em Samuel 15, você vai ver que o sacerdote pensa que ela está bêbada, né? E diz: não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Então ela foi aqui preparada, ela fez a parte dela e ela foi preparada para o milagre. O possível para ela fez, e o impossível ela deixou ao Senhor. E o mais impressionante aí, a gente já tem a primeira característica, que ela foi procurar quem poderia realmente ajudá-la. A segunda é que ela foi preparada para o milagre, ela fez o possível. E a terceira, ela confiou no Senhor, ela teve fé, ela foi uma mulher de fé. Por que percebemos isso? Onde percebemos isso? No versículo 18, no final do versículo 18, ela diz assim: então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido, porque ela se derramou diante da presença do Senhor. Ela colocou lá toda a sua angústia, tudo que estava fazendo que ela fosse angustiada, e ela entregou e confiou no Senhor, que o mais ele poderia fazer, que não adiantava, que o possível ela ia fazer, o impossível era com o Senhor. Ela já saiu mudada dali, ela saiu confiante, ela saiu, entregou aquele problema ao Senhor. Quantas vezes nós estamos em alguma situação que não podemos resolver, que está além da possibilidade de resolvermos, e quando vamos entregar ao Senhor, ficamos ainda mexendo os pauzinhos, nos preocupando,
ficando triste por conta disso, mas ela não, ela entregou ao Senhor e dali em diante ela não era mais a mesma. Ela fez o possível, ela se preparou, né? Como eu já disse, não bebeu bebida fermentada. Também quando saiu, teve relações com seu esposo, então o possível ela fez. E o resto foi o Senhor que fez. E aí teve um resultado maior, né? Ela foi mãe, não só, ela teve outros filhos além de Samuel. Mas o que eu acho mais bonito da história é o seguinte: o Senhor pegou o sonho de Ana e juntou com o propósito dele. Naquele tempo, a espiritualidade de Israel estava destruída. Os filhos de Eli se prostituíam no templo. Então o Senhor pegou, ele conhece o coração de todos nós, ele conhecia o coração de Ana e juntou o sonho dela com o propósito dele e restaurou a espiritualidade de Israel. Ela foi mãe de ninguém mais, ninguém menos de que Samuel, um dos maiores profetas de Israel, conhecido como um dos maiores profetas de Israel. Então, você vê aí como ela era uma mulher de fé e o que o Senhor fez com o sonho dela. Quando você sonhar além, o Senhor e sonhar com propósito. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, então nada melhor do que o Senhor fazer a vontade dele na nossa vida e juntar o nosso sonho com o propósito dele, gente. Grandes coisas acontecem, né? Grandes coisas extraordinárias acontecem. Então é isso, minhas queridas e queridos. Espero que vocês deixem o like aí embaixo e comentem se vocês querem que eu fale de alguma outra mulher da Bíblia que possamos estudá-la e aprender mais e mais com grandes mulheres que fizeram a diferença, que inspiraram, né? E que possamos também pegar, modulá-las e fazermos grande diferença nessa geração. Então que Deus abençoe e espero que vocês tenham gostado e tchau!